Olá, tudo bom? Nessa aula nós vamos ver como que é o equacionamento de processos envolvendo gases ideais. Então, para começar, nós vimos algumas equações ao longo desse curso. A primeira é que para um gás ideal eu posso escrever que meu dU é igual a um CV vezes dt, sendo esse U energia interna específica. Já para o meu trabalho é P vezes V, ou, no caso infinitesimal, eu posso escrever que um dW é igual a P vezes dV. Agora, a primeira lei para um gás ideal onde só a energia interna é relevante, eu vou ter um dQ menos dW igual a dU. Novamente, estou trabalhando aí com infinitesimal, sendo esse U energia interna específica. Agora, eu posso substituir os termos. Então, o meu dU ele é CV dt, meu dW é um PDV, como está negativo, se eu jogar para o outro lado, ele fica positivo. E eu tenho esta equação aqui. Aqui é onde começam algumas confusões para estudantes de termodinâmica. Por quê? Porque esta equação aqui eu posso fazer diferentes substituições nela, chegando a diferentes equações para calor e trabalho. Então, repare, essa equação aqui eu tenho pressão, tenho volume e tenho temperatura, mas somente duas dessas variáveis são independentes. Então, eu posso usar a relação que a gente viu, PV sobre RT, posso trabalhar tanto com volume específico, quanto aqui no caso para 1 mol ou 1 kg do nosso gás. Então eu posso usar essa equação e escrever ela de diferentes formas. Por exemplo, se eu deixar em função da pressão, tendo RT sobre V, então simplesmente vou passar o volume dividindo, eu posso fazer algumas substituições. Então, no caso aqui desse P, ele vai ser RT sobre V. E eu vou ter esta equação aqui para descrever o meu calor. Da mesma forma, se eu quiser escrever a infinitesimal do trabalho, vai ser simplesmente esse termo RT vezes dV sobre V, porque P vezes dV seria o meu dW. Então, se eu substituir o termo de pressão, eu tenho estas duas equações para descrever tanto o calor quanto o trabalho. Só que eu posso pegar aquela minha equação original, dQ igual a CVdt mais PdV, e fazer outras substituições aqui. Então, no caso, eu vou pegar meu PV igual a RT e isolar o volume. Então, V é igual a RT sobre P, e nós vimos uma outra equação que era CP igual a CV mais R. O que acontece agora é que as derivadas têm uma propriedade que é esta propriedade aqui. Então, se eu tiver a derivada de pressão vezes volume, é a mesma coisa que eu escrever pressão vezes derivada de volume, mais volume vezes derivada de pressão. Então, eu vou pegar o primeiro termo vezes a derivada do segundo, mais o segundo termo, que no caso é volume, vezes a derivada do primeiro. Com isso, eu posso substituir meu PDV por dPV menos VDP. Então, este termo está substituído aqui. Só passei esse VDP para o outro lado negativo. PV é igual a RT, no caso R é a constante dos gases, eu tiro da derivada. Então, fico com CVDT mais um RDT menos o VDP. CV mais R é CP. Então, eu posso colocar meu dt em evidência, CV mais R transforma em CP, tenho esta equação aqui. Ou seja, a minha infinitesimal de calor eu também posso escrever como CP vezes dt, menos, no caso aqui, meu volume é RT sobre P, então menos RT vezes dP sobre P. Já no caso do trabalho, como ele é PDV, fazendo as substituições, né? Então esse mesmo passo a passo que eu fiz aqui, que depois se tornou este outro RDT menos VDP, a minha infinitesimal de trabalho dW é igual a RDT menos VDP. No caso aqui, meu volume, RT sobre P. Então eu tenho outras duas equações para escrever infinitesimal de calor e infinitesimal de trabalho. Uma última transformação que eu posso fazer na minha equação original é agora isolando a temperatura. Então, no nosso PV igual a RT, eu posso isolar a temperatura T, que vai ser igual a PV sobre R. E eu também sei que CP é igual a CV mais R. Então, agora, nesta equação original, eu vou pegar a temperatura e trocar por PV sobre R. Então, fiz a substituição aqui. Novamente, a nossa derivada de pressão vezes volume é igual a PdV mais VdP.
Então, como aqui eu tenho uma derivada de pressão vezes volume, eu troquei por PDV mais VDP. No caso aqui do R, como ele é uma constante, eu tirei da derivada e a minha equação pode ser escrita desta forma aqui. Agora, eu vou multiplicar o meu dq por R, multiplicar esse termo por R e este outro termo por R, que é a constante dos gases. Com isso, eu vou ter um dq vezes R igual, fazendo a distributiva aqui, CVPdV mais CVVdP. E esse último termo ele vai ganhar o termo R, então RP vezes dV. Eu tenho aqui um PDV e um PDV, posso colocar em evidência. Se eu colocar em evidência, eu vou ter CV mais R, e CV mais R é CP. Então, posso escrever que um DQ vezes R é a mesma coisa que CP vezes PDV mais CV vezes VDP. Passando esse R agora dividindo, eu vou cair nesta equação aqui para o calor. Então, meu dQ é igual a CP sobre R vezes PDV mais CV sobre R vezes VDP. Se eu for escrever em termos do trabalho, eu não preciso fazer nenhuma substituição, meu dW vai ser igual a um PDV. Eu sei que essa parte é bem confusa, mas não precisa se preocupar. Nas próximas aulas, a gente vai voltar nessas equações e a gente vai deduzir a partir delas outras equações para processos isotérmicos, isobáricos, adiabáticos e assim por diante. Por essa aula é isso então. Antes de ir embora, não esquece aí da tríade do YouTube, curte, compartilha, se inscreve no canal, acessa nossos sites para ver os cursos que nós temos disponíveis e a gente se vê na nossa próxima aula. Até mais!